Olá, cura! Bem-vindo a este nosso espaço. Há tanto tempo que não te trago uma história que hoje senti esta vontade de partilhar contigo, a do trigo e a da cevada, novamente deste nosso amigo Jorge Buquet. Deve ter havido alguém que foi o primeiro a plantar trigo num campo. Alguém, muito possivelmente outro alguém, deve ter descoberto que com os seus bagos se poderia fazer farinha e com ela amassar o pão. Passado algum tempo, em muitas povoações do mundo, as pessoas habituaram-se a ver o trigo crescer e a alimentar-se do pão feito com aquela farinha. Houve algumas povoações cujos habitantes chegaram mais longe e se especializaram em fazer pão, tornando-se padeiros, fabricantes e vendedores de pão. Foi numa dessas povoações, mas poderia ter sido em qualquer uma. Um dia, uma praga atacou as espigas e a colheita perdeu-se. De toda a plantação de trigo, restaram apenas algumas ervas daninhas inúteis, manchando os campos, que se encontravam à mercê dos corvos e dos insetos. O tempo passou e alguém descobriu que naquele campo em que já não crescia o trigo se podia plantar cevada e plantou cevada. Quando esta cresceu, muita gente se aproximou para ver as plantas e exclamou: "Isto não é trigo, nem se parece com ele." E era verdade. Mas houve alguns que, experimentando, descobriram que com aquela cevada também se podia fazer pão. A maioria acusava-os de vigaristas. "Isto não é trigo e, portanto, não é pão", gritaram. "Nem a cor é parecida. E o sabor é horrível." Havia muitas pessoas que não tinham trabalho. Rezavam aos seus deuses por um pouco de trigo para fazer pão. Mandavam delegações aos seus dirigentes para que os emissários fossem pedir um pouco de trigo para fazerem pão. Os padeiros fecharam as suas portas porque achavam que sem trigo não se podia fazer pão. Muita gente morreu de fome porque ninguém lhes deu um pedaço de pão duro. O pão de cevada não é igual ao que se faz com trigo, mas também é pão. Também a mim me agrada mais o pão de farinha de trigo. Também a mim me agrada mais trabalhar com a farinha fina, feita de moedura do trigo. Também a mim me encanta a ductilidade dessa massa e a maneira como se eleva como um cântico no forno. Mas agora não há trigo, há cevada. E essa cevada, sem exagerar, é o melhor que há. E esta é uma história que nos traz para a nossa realidade. Quantas vezes nos perdemos naquilo que não temos? Ficamos presos ao que gostaríamos de ter, esquecendo-nos de aproveitar aquilo que temos a nosso dispor e que responde às nossas necessidades. Pensa nisso com seriedade, porque é tão fácil ficarmos presos nesta ilusão do trigo, que é o único que nos dá pão. E até rimou. Um beijo.